Paz do Senhor. Eu quero liberar uma palavra de fé, de bênção, de vitória na sua vida, que vai impactar o teu coração, a sua alma, e vai trazer uma ação, uma expressão plena, abundante, poderosa do Espírito Santo na sua vida. É Deus mudar o nosso cativeiro. E baseado na vida de Jó, mas no princípio, o que aconteceu na vida de Jó pode acontecer com sua vida. E se o seu coração for como o coração de Jó, e você conservar como Jó conservou o coração dele, Deus irá te abençoar, Deus irá te restaurar, te restituir e prosperar a sua vida. E o teu último estado será maior do que o primeiro, porque o Deus que vela sobre essa palavra é fiel e ele vai manifestar essa realidade em sua vida, porque o mandamento é princípio e nos instrui. É o poder do perdão, liberar o perdão expressado na vida de Jó. Eu quero ler um versículo na vida de Jó, vou fazer um rápido comentário sobre a vida de Jó, e aí eu vou estar trazendo os outros ensinamentos para você meditar. Jó 42, versículo 10, diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Versículo 12, a parte A somente. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Se você vê o contexto da vida de Jó, você vai ver que uma palavrinha permeia a vida de Jó. A palavrinha sinceridade. Versículo 1 diz que havia um homem chamado Jó. Ele era reto, temente a Deus, sincero e que se desviava do mal. Sincero, no hebraico, tam, da raiz tamá, que significa ser completo, preenchido, cheio, perfeito, aquele aonde não há falha. Olha que fato interessante. Uma palavra que expressa o coração, que expressa a alma e o espírito da pessoa. Sincero. E você vai ver que Deus usa essa declaração referente à vida de Jó. E só Deus conhece o som dos corações. Fala que Jó era sincero. E no capítulo 2 você vai ver que Deus fala que Jó ainda retém a sua sinceridade. E você vai ver no discurso final de Jó que ele fala que, diante de toda circunstância, ele ainda reteria a sinceridade dele. O coração puro, o coração limpo. Temos uma bênção, Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E Jó foi cercado de amigos no momento de tribulação, de adversidade, de aflição que ele estava enfrentando terrível. Perdeu 10 filhos, perdeu todos os seus bens, perdeu a sua saúde, ficou com uma enfermidade terrível. A sua esposa começou a sofrer, que chegou até a ficar meia fora de si, declarar coisas no momento de desespero, de luta, aflição, que Jó soube liberar o perdão e compreender ela. Mas veio 3 amigos de Jó, que passou o tempo inteiro dizendo que Jó era pecador, que Jó estava em iniquidade, que Jó era ímpio, que Jó era se desviado, o tempo inteiro questionando, julgando, lançando palavras contra a vida de Jó para destruir, entristecê-lo, mas ele liberou o perdão, ele liberou a graça, ele liberou a misericórdia, ele manteve o coração puro diante daqueles amigos dele. Aí no capítulo que eu li, você lê do versículo 7 ao versículo 9, Deus repreende os amigos de Jó depois de Deus ter falado com Jó. E Deus fala com eles, fala com Elifaz, e fala também com Bildade e Zofar, que eles não falaram que era reto de Deus como o servo Jó, e que Deus só aceitaria a bênção, o perdão deles, a misericórdia, se Jó orasse por eles. E Jó orou, liberou o perdão, e o que é mais glorioso, orou com o coração, e os seus amigos foram abençoados. E quando Jó fez isso, que eu creio que foi o último teste, a última avaliação para expressar o coração de Jó, aí entra o versículo que eu li, que Deus virou o cativeiro de Jó, Deus acrescentou em Jó em dobro de tudo quanto ele tinha e abençoou o último estado de Jó do que o primeiro. Se você deseja isso, pode ser que agora Deus vai começar a falar contigo, Deus vai começar a revelar o teu coração, limpe o teu coração, purifica o teu coração com o perdão, com o amor, e você viverá, experimentará e desfrutará das grandezas, das maravilhas da glória de Deus na sua vida. Baseado em que eu declaro isso? Nos ensinamentos, como fala o Evangelho de Mateus, o capítulo de número 5, o Senhor Jesus Cristo, ele trouxe o seguinte ensinamento sobre as nossas vidas, sobre o nosso culto, sobre o nosso servir. Mateus 5, 43,
Em diante disse assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Essa era a lei e o princípio que o povo seguia. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem o que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Jó vivenciou esta realidade, porque quem está falando é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é Deus conosco, que o Espírito Santo, que revelado em Jesus Cristo e que está conosco, agiu dessa forma, dessa maneira em Jó. Aí que diz: para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amar dos que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. A perfeição, a completude, a sinceridade e a realidade do reino e da glória de Deus expressa em nossas vidas vem quando nós somos como Jesus Cristo, agimos pelo Espírito dele, como ele, amando os nossos inimigos, bendizendo os que maldizem, fazendo bem àqueles que nos odeiam e orando, intercedendo e clamando por aqueles que nos maltrataram e nos perseguiram. Isso vai revelar e expressar o fato pleno e glorioso evangelho, que somos filhos de Deus, nascidos de novo, participantes da natureza divina e vivemos a realidade do pleno, glorioso e eterno amor de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos ensina no capítulo 6 de Mateus sobre a oração do Pai Nosso, que a vontade de Deus venha ser feita aqui na terra como no céu, para o reino de Deus se manifestar, para o nosso suprimento. E no versículo de número 12 ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O nosso perdão, Jesus colocou com a condicional aquilo que nós liberamos o perdão. E ele está falando isso numa oração, num clamor, numa intercessão plena, gloriosa e inigualável, que é a oração do Pai Nosso que ele nos ensinou para vivermos a plenitude da glória, o poder e do reino de Deus expresso em Jesus Cristo. Então nós liberamos o perdão e recebemos o perdão e nos tornamos participantes do reino. E aí no versículo de número 14 ele diz assim: porque se perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Olha que fato! Se quando nós perdoamos, alcançamos perdão. Quando nós não perdoamos, não alcançamos perdão. Mas espera aí, missionário. Mas Jesus Cristo morreu no Calvário para nos perdoar de todo o pecado. Essa era a nossa dívida alta, a nossa dívida impagável. Jesus pagou por nós e liberou a misericórdia, o perdão e a compaixão, como a parábola de Mateus capítulo 18, do rei que tinha um credor e ele não tinha como pagar a dívida, e o rei o perdoou e o soltou. E agora nós temos que agir conforme o princípio da misericórdia e compaixão que recebemos do rei, dos reis, Senhor de senhores, o nosso Pai Celestial. E a parábola diz que aquele homem foi e pegou um conservo, e o conservo pediu perdão, e ele não liberou o perdão, mas ao contrário, lançou na prisão. Aí o rei ficou indignado e falou: eu usei de misericórdia e compaixão contigo, porque se não fizesse desta maneira contra o servo, e ele foi lançado na prisão e para ser atormentado, afligido. Enfermidades, doenças, aflições, legalidade do diabo acontece muitas vidas na vida de um servo de Deus, uma serva de Deus, porque o coração não libera perdão, o coração tem raiz de amargura, o coração tem mágoa, o coração tem sentimentos negativos contra outra pessoa. Por isso muitas vezes somos afligidos, e Jesus termina o capítulo 18 dizendo: assim também vos fará o vosso Pai Celestial, se de coração não perdoar dos vossos irmãos as vossas ofensas. Libere o perdão e você vai ser libertado das aflições, dos problemas e de todo o mal, e vai viver na paz, na graça, na glória e na virtude do Espírito Santo em nossas vidas, nossos corações, que é o que Deus tem para nós. Continuando, diz em Mateus, diz no Evangelho, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, você pode ver que o apóstolo Paulo nos dá uma instrução, um ensinamento referente ao perdão também. Capítulo 4 do Evangelho, da carta aos Efésios, versículo 30, diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para com o dia da redenção. Olha o contexto: toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirado dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O nosso modelo de perdão e liberar perdão
é Deus por intermédio de Jesus Cristo conosco. E não usar da malícia, da cólera, da ira, da gritaria, da blasfêmia, para subjugar o nosso mal, liberar o perdão. Resultado, o Espírito Santo vai se alegrar, vai ter prazer em nossas vidas, vai habitar em nossas vidas, somos selados para o dia da redenção e viveremos o plano perfeito e glorioso de Deus. E diz assim, ó: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Nós vamos ser imitadores de Deus, andar em amor e ser uma oferta, um sacrifício, uma vida de louvor, adoração completa e perfeita com Deus. Jó expressou isso na vida dele. Ele foi um imitador de Deus, ele teve uma tipologia semelhante ao de Jesus Cristo. Ele orou pelos seus amigos que o julgaram, que o condenaram, que o maldisseram. Ele liberou perdão, foi cheio do Espírito Santo, se alegrou e se regozijou. Ele foi um aroma de incenso suave a Deus, que Deus se alegrou tanto que mudou o cativeiro dele, acrescentou o dobro de tudo aquilo que ele tinha perdido, e o seu último estado foi muito maior do que o primeiro, porque tinha a bênção de Deus. Se o inimigo ficou com inveja, ficou com fúria por causa do primeiro estado, o inimigo ficou com dupla inveja, dupla fúria do último estado, mas o inimigo sabia, Jó alcançou todas essas coisas, porque tinha um coração limpo, um coração puro, um coração sincero, amoroso, compassivo, misericordioso e perdoador para com seus semelhantes. Que fato profundo! Você pode ver na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo 12, Paulo nos ensina o seguinte fato, dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também foste chamado em um corpo, domine o vosso coração e sede agradecido. E a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando uns aos outros com salmos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Quem se reveste dessa nova natureza, desse novo ser, ele suporta, ele aguenta, ele tolera, ele libera perdão, ele faz semelhante ao que Jesus Cristo fez e se reveste da caridade, que é o Espírito Santo, o poder e a natureza de Deus na vida dele. Ele vai ter a paz de Deus, ele vai ser grato, agradecido. A palavra de Cristo vai habitar ricamente na vida dele, e a vida dele não vai ser uma vida amargurada, de tristeza, depressiva, mas vai ser com salmos, hinos e cânticos espirituais, com o coração alegre na presença de Deus, porque ele vai transbordar de alegria, de paz e da virtude, que é o desfrutar do amor de Deus e liberar o amor de Deus. O princípio do cristianismo está alicerçado em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu quero perdão para mim, eu quero perdão, eu libero o perdão ao meu próximo. Se eu quero que as minhas orações sejam ouvidas, eu também vou liberar o perdão. E se eu quero desfrutar a plenitude de Deus, eu libero o perdão para que a plenitude de Deus flua em o nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Então nós podemos ver que o apóstolo Pedro, ele falou sobre isso em sua primeira carta, no capítulo de número 1, versículo de número 21, aqui diz 22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que entre vós foi evangelizada. Nós purificamos a nossa alma obedecendo à verdade, por intermédio da palavra viva e poderosa, permanece para sempre ministrada aos nossos corações. E nós amamos fraternalmente, amamos
todos os nossos irmãos, aqueles que são agradáveis e desagradáveis, aqueles que são amorosos e os que não são amorosos, aqueles que nos elogiam e aqueles que nos criticam, nós amamos a todos. E qual é o resultado que diz Pedro aqui? Teremos um coração puro, somos gerados de uma semente incorruptível, poderosa e preciosa, porque somos herdeiros de um reino que jamais terá fim. E todos nós estamos sendo conduzidos pelo mesmo Espírito para habitar neste reino e viver para sempre com o Senhor. Não vai ter um céu só para ti e um céu para aquele que você não gosta. Todos irão estar debaixo do mesmo céu. Então o amor de Deus que te perdoou, que teve misericórdia de ti, ele te inspira, te fortalece, te motiva para que você perdoe e tenha misericórdia e viva uma vida livre, alegre, jubilante, regozijante e plena em nome do Senhor Jesus Cristo. Libere o perdão, peça a graça, a força do Senhor para perdoar. O Deus que exige, quando deixou esses princípios, ele te dá o espírito de poder, amor e moderação, a plenitude do Espírito Santo, para que você possa servi-lo, andar com ele e expressar plenamente a natureza dele no teu coração, na tua alma. E isso vai ser um fato, uma realidade. Chega de atormentadores, chega de aflição, chega de tristeza, chega de depressão, chega de todas essas adversidades. Não é o diabo não, é a tua falta de liberar perdão, é o teu coração com mágoa, com raiz de amargura que tem contaminado a muito e tem contaminado a tua vida e tem prejudicado. Mas Deus quer mudar esta circunstância, Deus quer mudar esse cativeiro, Deus quer restituir, restaurar e abençoar o seu último estado, mas para isso é necessário você abrir o teu coração e liberar o perdão, e liberar o amor, a graça, a misericórdia que você tem sido participante, mas que você tem que compartilhar ao seu próximo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o último texto que eu quero ler aqui, é no Evangelho de Marcos. Jesus está ensinando sobre a fé, é uma lição profunda, inigualável sobre fé, e olha o que está ligado ali. Marcos 11, 22, Jesus diz assim, e Jesus respondendo disse, tende fé em Deus, porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também a vosso Pai que está no céu, vos não perdoará as vossas ofensas. Se você crê e tem fé em Deus, que a palavra que você diz e declara vai acontecer e suceder pelo poder da fé, e aquilo que você ora você vai alcançar e receber, então em nome do Senhor Jesus Cristo, aplique isso ao teu coração nesse momento. Creia que você vai conseguir perdoar, creia que você vai liberar o perdão, creia que o seu coração vai ser limpo e purificado, e creia que você vai falar com Deus, e Deus vai agir e se mover, e esta montanha de mágoa, de tristeza, de amargura contra a pessoa, você vai conseguir desfazer e lançar na profundeza do mar do esquecimento em nome do Senhor Jesus Cristo, e aquilo que você disser vai acontecer, e aquilo que você pedir vai alcançar e realizar, porque o Deus que nos ensina vela sobre a palavra dele para cumprir. Esta palavra é fiel e verdadeira, digna de inteira aceitação, então tome posse dela, desfrute dela, compartilhe ela e confesse ela e viva essa plenitude em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha o coração limpo e purificado e manifeste a glória de Deus plena, poderosa, abundante em sua vida. E eu vou terminar agora essa meditação aonde nós iniciamos, que é sobre a vida de Jó, que todos nós amamos e zelamos sobre a vida de Jó, sobre a grandeza de Jó, e eu vou repetir novamente o que diz. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quantos dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conhecera, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que primeiro. Aí vem descreve das suas riquezas materiais, o último versículo. Então morreu Jó velho e farto de dias, sobear, satisfeito, saciado, suprido, abundantemente cheio de vida, um coração limpo e purificado, desfruta de todas essas realidades. E em Provérbios, capítulo de número 16, versículo 7, diz assim, ó: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor,
até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. É o que Deus tem para você, é o que Deus quer realizar na sua vida. Libere perdão, seja perdoador, libere o amor, a graça, a misericórdia de Deus pela virtude do Espírito Santo através da fé, e as pessoas virão, se aproximarão, e Deus vai mudar o seu cativeiro, Deus vai te abençoar, Deus vai te acrescentar em dobro, você vai ser farto, abundante, pleno de vida, e até os seus inimigos vão se reconciliar contigo, porque os seus caminhos vão ser agradáveis diante do Senhor. E como diz Paulo em Romanos 12, 20 e 21, diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te venças o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Você tem essa capacidade, você pode. Deus falou contigo, o Espírito Santo está falando contigo, Ele quer. Abra o teu coração, libere o perdão, libere a misericórdia, libere o amor. Chega de levar esse fardo, e eu serei contigo, te abençoarei, reconciliarei, restituirei, renovarei, e farei coisas grandes, tremendas e gloriosas e preciosas na tua vida, a partir de hoje, pelo poder, a virtude e a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, que está contigo e age em tua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te capacite. Como missionário, Senhor Jesus Cristo, libere essa palavra sobre a tua vida na virtude do Espírito Santo. Curta, compartilhe, se inscreva nesse canal e continue recebendo palavra de fé, de bênção e vitória para a tua vida. Perdoe e seja perdoador, e você viverá realidades plenas, gloriosas e preciosas do Evangelho na tua vida. E como Jó, todos verão a grandeza, a riqueza, a majestade e a glória de Deus na sua vida e declararão: é um coração sincero, completo, perfeito, limpo, que vê, contempla, desfruta e vivencia da presença e da face do Deus vivo e verdadeiro. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo.